Olá galera, sou o professor Ercílio da Costa e hoje eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre essa polêmica do aborto que está em alta nas redes sociais. Então assim, eu convido você a assistir esse vídeo até o final para não sair daqui criando conclusões precipitadas sobre o que eu falei sem antes ter assistido todo o conteúdo, tá? Então assim, esse tema do aborto está em alta por causa daquele caso lá no Espírito Santo dessas duas crianças vítimas de um estuprador, né? Que vinha estuprando essa menina por anos. Quando eu falo duas crianças, estou falando dessa menina de 10 anos de idade que foi estuprada e da criança que foi gerada a partir desta violência, desta violação dos direitos humanos. É bom a gente entender que a criança que foi gerada disso daí não é o criminoso. Só para a gente destacar. O criminoso é o estuprador. A criança não pode ser punida por conta de um estupro, certo? Mas tem um adendo aí. A ética torna válida a morte de um ser humano por outro ser humano somente em um caso. Existe só um tipo de caso em que a ética valida a morte de um ser humano por outro ser humano, que é por legítima defesa. A ética diz que somente por legítima defesa um ser humano pode matar outro ser humano, certo? Nesse caso dessa menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, a ética valida o aborto. Por quê? Porque essa criança que vai nascer está colocando em risco a vida dessa outra criança de 10 anos. Uma criança de 10 anos não está preparada para receber uma criança, não está preparada fisicamente para receber uma criança, nem psicologicamente, claro, né? Então, assim, a ética valida esse aborto, nesse caso, porque é legítima defesa, porque aquele bebê está colocando em risco a vida dessa pessoa, dessa criança de 10 anos. Não é por conta do estupro, porque o estuprador é o criminoso e não a criança, tá? É bom que a gente entenda quando a gente fala de aborto que é o seguinte, ninguém é obrigado a ser mãe, ninguém é obrigado a ser pai. E quando eu falo de ser mãe e ser pai, isso implica todo um conjunto de cuidado, de relacionamento com esse filho, de criação desse filho, de criação de vínculo com esse filho, certo? Dar à luz a uma criança não significa ser mãe. Participar do processo de geração de uma criança não significa ser pai. E a gente sabe disso, né? Muitos pais engravidam as mães e desaparecem e assim por diante. Isso não é ser mãe, isso não é ser pai. Agora, o não querer ser mãe, o não querer ser pai, não me autoriza matar um outro ser humano. É isso que a gente precisa entender, certo? Aí deve ter gente dizendo, mas isso não é teu lugar de fala, a gente deveria ouvir as mulheres estupradas e tal. Ótimo! Eu, enquanto professor, como estudioso de ética, por exemplo, eu posso falar sobre isso porque a ética se dá sobre estudos de casos como este, tá? Ao mesmo tempo, é lugar de fala das mulheres, sim, e é lugar de fala das mulheres estupradas, sim. Mas por que não é lugar de fala das crianças, que às vezes são mortas também, certo? A gente precisa dar voz para essas crianças que estão dentro dessas mães. E dar voz para essas crianças significa ouvir, pelo menos, a legislação vigente que representa essas crianças. No Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, que defende essa criança dentro da barriga da mãe. Ou uma legislação internacional como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que deixa claro no primeiro artigo, todo ser humano tem direito à vida. Isso não significa obrigar uma pessoa a ser mãe daquela criança, certo? Só porque eu não quero ser mãe, só porque eu não quero ser pai, eu não posso matar um outro ser humano. Vamos recapitular. A ética valida a morte de um ser humano por outro ser humano somente por legítima defesa. Nesse caso específico, é ético que se faça o aborto, porque a criança está colocando em risco a vida dessa outra criança de 10 anos. Não é o estupro.
Infelizmente. A gente sabe que o estupro é uma dor horrível para as mulheres. A partir de estudos e entrevistas a gente sabe. Claro que a gente não consegue ter a experiência que essas mulheres têm, né? Mas o estupro é uma dor horrível. Só que a gente precisa colocar os nomes aos bois, né? O estuprador é o criminoso. A criança não cometeu o crime e a mãe não precisa cometer essa imoralidade contra a criança se o criminoso é outra pessoa, certo? Existem outras alternativas por aí para que não se faça o aborto, né? Tem ONGs que acolhem essas mães, para que essas mães, depois que a criança nasça, essas ONGs encaminham essa criança para adoção, enfim, porque a gente precisa ver todo esse respaldo ético. Claro que a mãe dessa criança, né, a pessoa que está gerando essa criança, ela precisa ser valorizada, né? E aí tem muita gente que usa aquela frase, né? Meu corpo, minhas regras. É óbvio, seu corpo, as suas regras. O corpo do bebê, as regras do bebê. Não se pode confundir o bebê com a mãe. O bebê é outra pessoa, outro ser humano, com outro DNA, independente do DNA da mãe. Então é outro ser humano. Ele tem regras específicas, o Estatuto da Criança e do Adolescente que o defendem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos que o defendem. Então assim, eu não querer ser mãe, eu não querer ser pai, não me dá direito de matar um ser humano. Eu só posso matar um ser humano quando a minha vida está em risco por causa desse ser humano. Aí é ético. No caso dessa menina de 10 anos de idade. Espero que vocês tenham entendido. Esse é o meu ponto de vista como um professor de filosofia, um professor de ética. Espero ter ajudado alguns aí. Um abraço, até a próxima. Valeu!